Olá, boa noite. Eu vou dar início ao nosso seminário e o nosso tema é ação de exigir contas, tá? Eu trouxe no primeiro slide o conceito, do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que ele conceitua a ação de exigir contas como uma ação que resulta da obrigação de um dos envolvidos prestar contas a outrem. Isso ocorre quando, por força dessa relação, um deles administra o negócio ou interesses alheios a qualquer título. Tá? Então, trata-se de um procedimento especial por meio do qual alguém que administra ou atua como gestor, de um negócio, de uma pessoa, e ela tem o dever, de prestar contas, com o objetivo de auferir as despesas, fazer um balanço das despesas e das receitas, para que traga transparência àquela gestão, tá? Não se admite a prestação de contas em situações em que não há necessidade do aclaramento, ou seja, quando é possível, por outros meios, apurar o saldo credor ou o devedor, sem que haja uma prestação de contas, porque se houver outra forma de apurar isso, a gente não vai ter uma das condições de ação, que é o interesse de agir, tá? Nesse caso, caberia talvez uma ação de cobrança, tá? Caso o credor queira receber, ou a ação de consignação em pagamento, caso o devedor queira fazer o pagamento, tá? No segundo slide, eu trouxe alguns exemplos, tá? Trazido até pelo Código Civil, para a gente poder ilustrar, como seria na prática, como que acontece essa ação de exigir contas. No Código Civil, por exemplo, tem o do inventariante e do testamenteiro, tá? É que ele que faz a gestão, da gestão à frente do espólio, ou seja, daquela herança, daquela sucessão. No Código do Processo Civil, o administrador da empresa, às vezes ele pode ser um sócio, que administra a empresa e tem que prestar conta para os demais sócios, ou pode ser um terceiro também, um preposto que também faz a gestão desse patrimônio, dessa empresa, e ele também tem que prestar contas. Na hora de apurar esse saldo, pode ser também que esse administrador ele precise receber, porque quando ele administra todos esses bens, ele pode também ter despesas. Por isso a importância de fazer esse balanço, para ver se o que ele gastou, ele precisa desse reembolso, tá? O artigo que inicia, a falar da ação de exigir contas é o artigo 550 do Código de Processo Civil, tá? Agora eu vou passar para minha colega Yara, que vai dar continuidade na apresentação. Oi, boa noite, gente. Eu vim falar sobre as características da ação de exigir contas, A ação de exigir contas, ela possui natureza dúplice, por quê? Porque na sentença há a possibilidade da apuração do crédito ser tanto a favor do autor quanto do réu. Por quê? Porque as ações de exigir contas, elas advêm da relação jurídica, que resulta na obrigação da prestação de contas. Então, essa natureza traz que a legitimidade tanto possa ser, devida por quem presta as contas, como por quem possa exigi-la, Então, há duas hipóteses, da sentença ser a favor do réu. Quando ele formula o pedido e quando ele não formula o pedido, Quando ele formula o pedido, um exemplo é as ações possessórias. Quando o autor, entra com ação de posse, ações possessórias, o réu é citado, e na citação o réu ele pode formular sua pretensão, para ser apreciada pelo juiz. No caso de um exemplo que não há formulação, é a ação de exigir contas, no qual o titular dos bens, move a ação de exigir contas e o réu ele não formula pedido, porque a decisão do juiz vai ser baseada na apreciação do pedido do autor. Então, assim, pode ocorrer da sentença ser favorável ao réu sem que ele formule o pedido, E quando a gente pode formular a ação de exigir contas? Quando houver a recusa da prestação de contas, por parte de quem está administrando os bens, ou quando houver a recusa em receber a prestação de contas por parte do proprietário dos bens, E quando houver a divergência do saldo montante com o saldo, o resultado, nas contas prestadas.
Então, a ação de exigir contas ela tem duas fases. A primeira é em que o juiz examina o pedido e determina se realmente o réu ele deve prestar as contas, tem a obrigação de prestar. E a segunda, ao decidir que ele tem a obrigação de prestar contas, o réu tem a possibilidade então de prestá-las e o juiz apreciar se de fato está correta e se o saldo é credor ou devedor. Ok? Boa noite a todos. Eu vou estar aqui explicando para vocês como que funciona a primeira fase da ação de exigir contas. Inicia-se com a petição inicial, levando em consideração os requisitos do artigo 319. Logo em seguida, o réu vai ser citado para que ele possa estar apresentando as contas ou fazer a contestação da ação. Ele tem um prazo de 15 dias. Nesse prazo, apresentando as contas prestadas, o réu, reconhecendo no caso a ação, ele faz a sua prestação de contas e o autor também terá um prazo de 15 dias para dizer se ele aceita ou não aceita as contas apresentadas pelo réu. Caso ele aceite as contas, termina a primeira fase, vai para a homologação, né, do juiz e a sentença, e aí já se encerra a ação. Caso ele não concorde e faz a sua manifestação, aí vai para a segunda fase, onde o nosso amigo Alfredo ele vai estar explicando logo em seguida desse vídeo. O réu não concordando, ele vai contestar, ele não concorda com a ação, ele contesta. Também passa logo em seguida para a segunda fase. Caso o réu seja inerte, ou seja, ele não ele fica parado no processo, ele não se manifesta, ele não contesta, enfim, ele é considerado rével, ou melhor dizendo, revel. Ele é considerado revel e o juiz vai julgar procedente a ação, onde com um prazo de 15 dias determinará que o réu tem que prestar as contas, conforme o parágrafo 5º do CPC. Aliás, do artigo 550 do CPC. Aí vem para a segunda fase da ação de exigir contas, onde o Alfredo vai estar explicando agora para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu venho aqui para falar para vocês sobre a segunda fase do procedimento da ação de exigir contas. São 3 situações que podem estar acontecendo: a revelia, a contestação ou o próprio réu prestar contas, né? No caso dele prestar contas. Como a gente pode estar olhando no slide, vou começar pela revelia, ou seja, quando o réu não se manifesta após ter sido intimado. Então, não se manifestou, o juiz vai determinar que o réu preste contas, no segundo passo. A partir daí, vão ter 2 situações diferentes. Ou o réu presta contas, ou o réu não presta contas. Caso o réu preste contas, intimação do autor para manifestação em 15 dias. Ou seja, prestou a conta, o autor vai se manifestar em relação a essa prestação de contas em 15 dias. A partir daí temos 2 situações: o autor concorda ou o autor impugna as contas prestadas. Autor concorda, contas boas, ok. Autor impugna, provas e sentença. Em caso do réu não prestar contas, réu perde o direito de apresentar e de impugnar as contas do autor, ou seja, o réu foi intimado a prestar contas, não se manifestou, não prestou contas. Quem vai apresentar as contas agora é o autor, e o réu perde o direito de impugnar e perde o direito também de apresentar. Não apresentou no tempo que deveria apresentar, perdeu a oportunidade. Aí vamos para a segunda situação, que seria a contestação. Ou seja, entrou com a ação de exigir contas, o réu foi lá e contestou.
O juiz deu aí temos aí duas situações. O juiz deu a procedência da ação ou vai dar a improcedência da ação. No caso de procedência da ação, intimação do réu, prestar contas em 15 dias, e aí a gente vai seguir aquele rito novamente. Ou o réu presta contas ou não presta contas. Réu prestou contas, intimação do autor para manifestação em 15 dias. Autor concorda, contas boas. Autor impugna, provas e sentença. Réu não presta contas, novamente, perde o direito de apresentar prestação de contas e de impugnar as contas apresentadas pelo autor. E aí a gente vai para a terceira situação, que seria quando o réu presta contas. Então, o réu foi intimado e prestou as contas. Prestou contas, autor intimado para se manifestar em relação às contas. Contas boas, autor concorda, contas boas, ok. Autor impugna, provas e sentença. Essas seriam as três situações que poderiam ocorrer na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas. Boa noite. Agora que nós já entendemos e já conhecemos como que é o procedimento da ação de exigir contas, nós vamos passar para uma parte prática. Então eu trouxe para vocês uma ação ajuizada na comarca de Petrópolis, onde Carlos Alberto Ciesli move uma ação de prestação de contas ou exigir contas, como no novo CPC, contra Jorge Luiz Francisco de Ávila. Jorge Luiz, casado com Maria da Glória Botelho, primo de Carlos Alberto. Carlos Alberto, então, herdeiro colateral de Maria da Glória. Jorge Luiz, com o falecimento da esposa, ele passa a administrar seus bens. Carlos Alberto, enquanto herdeiro, por se entender herdeiro, ajuiza essa ação, pedindo que Carlos Alberto preste contas com relação aos bens deixados pela falecida. Carlos Alberto, em contestação, explica toda a situação, coloca que Carlos Alberto nem é herdeiro, sendo assim não há o direito dele exigir a prestação de contas, explica que os imóveis vendidos não geraram frutos, enfim, fez todas as alegações. Explicou tudo em contestação. O juiz entendeu como improcedente o pedido de Carlos Alberto. Sendo assim, estamos diante de uma sentença terminativa. Ou seja, o processo termina. Na ação de exigir contas, quando o juiz julga improcedente o pedido, o processo se extingue, se encerra. Nesse caso, não passamos para a segunda fase do processo, né? Assim, só caberia a apelação a Carlos Alberto. E foi isso que ele fez. Ele impetrou uma apelação no TJ do Rio de Janeiro, e o TJ, seguindo a linha de raciocínio da ordem da vocação hereditária, entendeu que, havendo herdeiros necessários, não se fala em herdeiros colaterais, porque eles equipararam o companheiro Jorge Luiz, que ele tinha união estável, eles compararam ao cônjuge. Então, uma vez tendo descendentes, ascendentes ou cônjuge, não se fala em herdeiro colateral, né? E nessa linha de raciocínio, eles seguiram um princípio da proximidade, onde os mais próximos excluem os mais remotos, e assim negaram o provimento ao recurso de Carlos Alberto, reforçando a decisão de primeira instância, né? Então, neste caso, realmente não ocorreu a segunda fase da ação de exigir contas. O professor sempre fala para a gente dar opinião. Neste caso específico, o nosso grupo entendeu como certa a decisão, tanto de primeira instância quanto do TJ, né? Porque realmente, se ele foi equiparado a cônjuge, não há que se falar em outro herdeiro, né? Então, só não havendo descendentes, não havendo ascendentes, o cônjuge ele vai herdar por completo, herdar 100%. Então, a gente entendeu acertada a ideia, a decisão, tanto da primeira instância quanto da segunda instância. Acompanhando o raciocínio do grupo,
Agora, vou falar mais um pouquinho sobre jurisprudências, né, e entendimentos jurisprudenciais na questão da ação de exigir contas. Uma questão que eu achei interessante, que eu pesquisei e achei importante contribuir, colaborar aqui, compartilhar com todos, é a questão do meio de impugnação utilizado no caso das decisões, né, de primeira fase. Na questão da procedência do pedido na primeira fase, né, o meio de impugnação utilizado tem que ser o agravo de instrumento. E caso essa primeira fase tenha sido improcedente, né, o pedido, o meio de impugnação é a apelação, né? Cada um tem seus artigos no CPC, a apelação no artigo 1009, né? O agravo de instrumento está no artigo 1015 do CPC, ambos, né? Para poder utilizar. São recursos, são maneiras de impugnar uma sentença, neste caso de natureza jurídica distinta, mas cada um com o seu conteúdo, né? Depende do resultado. E no caso dos autos analisados, né, que tem na apresentação, tem um destaque que é importante frisar, que Nancy Andrighi, que é quem define, né, ela destaca que, havendo dúvida se cabe o agravo de instrumento ou a apelação, né, deve-se aplicar sempre, né, o princípio da fungibilidade recursal, porque afasta a hipótese de erro grosseiro. Então, assim, desde que não tenha nenhuma decisão, nesse caso, se for procedente a sentença, né, na primeira fase vale frisar que essa decisão da terceira turma do STJ, esse entendimento é que no caso da primeira fase, for procedente, agravo de instrumento. Se for improcedente, aí utiliza a apelação, tá ok? Muito obrigado. Agora o Mineiro vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou fazer a conclusão do encerramento dos trabalhos do nosso grupo, que é de ação de exigir contas. No Código de Processo Civil em vigor, tem por objetivo dirimir incertezas surgidas em razão da administração de bens e interesses alheios, sendo imposta ao administrador a obrigação de apresentar as receitas e despesas envolvidas nas relações jurídicas, e conferido ao administrado o direito de exigir a prestação das contas. Isso ocorre, por exemplo, com o administrador judicial, com o inventariante, com o mandatário, entre outros. O novo Código de Processo Civil eliminou a demanda de prestar contas, a qual era ajuizada pelo devedor para se eximir de uma obrigação assumida pelo credor, restando apenas a modalidade exigir contas. O devedor de uma obrigação não mais pode ajuizar a ação, devendo aguardar que o credor se manifeste em juízo, restando-lhe apenas, se desejar, se eximir da obrigação, a ação de consignação em pagamento de eventuais valores que entenda devido ao credor, pois somente existe no novo ordenamento jurídico a demanda de exigir contas. O procedimento de exigir contas é realizado em 3 fases. Na primeira fase, declara-se a existência ou não do dever de prestá-las, sendo que da decisão cabe agravo de instrumento. Na segunda, apura-se eventual saldo a favor de uma das partes, decisão que constituirá sentença condenatória, da qual cabe recurso de apelação. Na terceira, executa-se o saldo, mediante cumprimento de sentença. Observa-se, assim, que a decisão que reconhece, ou não, o dever de prestar contas é meramente declaratória, pois visa unicamente dirimir uma incerteza jurídica. Discute-se sua natureza, pois apesar do Código de Processo Civil determinar que pode ser impugnada por agravo de instrumento, tem natureza de sentença, por encerrar uma fase do procedimento. Como o CPC determina, na segunda fase temos uma sentença condenatória, a qual pode ser
pugnada através de embargos de declaração, existindo erro material, omissão, contradição e também por recurso de apelação diante do conteúdo predominantemente condenatório. Por fim, transitada em julgada a sentença que condenar o réu a prestar contas, havendo ou não sua prestação, pois na recusa o autor as apresentará, parte-se para o cumprimento de sentença, com eventual constrição do patrimônio do devedor para pagamento do valor apurado na fase condenatória e, consequentemente, satisfação do crédito de quem tenha direito. Bom, gente, por aqui eu encerro o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e uma boa noite.